Essa aula hoje que nós vamos falar é sobre o rei Ahasverosh e Vashti. Essa história é muito conhecida porque ela é descrita dentro do livro de Esther. E ali existem vários segredos dentro dessa história que são interessantes, mas que também vão estar presentes em toda a Torá, em toda a configuração da Torá e do Taná. E justamente falando desses dois personagens que existem dentro do livro de Esther, a gente vai poder analisar a reencarnação de Ahasverosh, que é o rei Assuero, e de Vashti. Todos nós conhecemos essa história de Purim. A gente vai destacar aqui alguns detalhes dos fatos que aconteceram entre o primeiro e o segundo templo. Quando o primeiro templo foi destruído, os profetas do povo de Israel anunciaram que existiria ali um exílio que duraria 70 anos. Então, a salvação viria e nós voltaríamos a Israel para construir o segundo templo. O grande problema foi que quando isso começou a contar, da onde esses 70 anos começaram a contar dentro da Torá? Foi desde o primeiro exílio, da tribo de Reuven e Gade, foi a partir do cerco de Jerusalém, ou desde a destruição do primeiro templo? Ou talvez quando eles tivessem exilado o resto do povo de Israel. Nada disso ficou claro dentro da Torá. Quando o povo de Israel estava na Pérsia, Ahasverosh chegou ao poder, e antes dele chegar a esse poder, ele havia sido zelador do cavalo de Koresh, o pai de Vashti, que havia concedido licença para reconstruir Jerusalém. Primeiro, eu gostaria de parar um pouco aqui e nós irmos aqui para o Taná, no livro de Esther, e esclarecermos algumas situações inerentes a essa situação, para que a gente possa entender o que está sendo falado aqui mais profundamente. Aqui no livro de Esther, diz o seguinte: e aconteceu nos dias de Assuero, que Assuero reinou sobre 127 províncias, da Índia até a Núbia. E naqueles dias, quando o rei Assuero ocupava o trono real da fortaleza de Xuxã, no terceiro ano do seu reinado, ele deu um banquete para todos os oficiais e cortesões, né? A administração da Pérsia, da Média, os nobres, os governadores da província a seu serviço. Que a gente fala num nível mais básico de Torá, então a gente não vai adentrar todos os segredos que nós temos aqui, deixado pelos nossos sábios. Então a gente vê que a Torá, ela fala que aconteceu nos dias de Assuero e que naqueles dias, ou seja, e depois pula automaticamente para o terceiro ano, no terceiro ano do seu reinado. Os nossos sábios, então, fazem a pergunta: por que nesse terceiro ano foi que ele fez esse banquete? É exatamente por conta daquela situação de onde ele tinha a dúvida de quando seria que a profecia se cumpriria. Se ela se cumpriria exatamente no final do primeiro exílio, como nós vimos lá da tribo de Gade, de Reuven e Gade, ou se o cerco partiria de Jerusalém, do cerco de Jerusalém, ou da destruição do primeiro templo, ou talvez quando eles exilaram o resto do povo de Israel. Tudo isso está descrito dentro do Taná. Então eles não sabiam e eles ficavam esperando para ver se a profecia ia se cumprir realmente. E como ela, pelos cálculos que eles fizeram, não tinha se cumprido, e a gente vai entender o porquê disso,
Então, ele agora deu uma festa, conforme vai se desenrolar nessa história, porque agora ele não acreditava mais na profecia. Então, dentro disso, como não ficou claro, né, e o povo de Israel estava na Pérsia, Ahasverosh, que é o rei Assuero, chegou ao poder. E eu já tinha falado que ele tinha sido o zelador do cavalo de Coresh, o pai de Vaste, e que ele já tinha concedido licença para reconstruir em Jerusalém. Mas Vaste e seu marido Ahasverosh, eles pararam as obras do que estava acontecendo em Jerusalém. Eles decidiram parar aquelas obras. Além disso, ele forçou todas as suas renomadas costureiras judias a trabalharem no Shabat, sem roupas, para evitar que elas roubassem as joias com a qual fazia suas roupas. O nome Vaste vem do nome vestuário, vestido. Então, é por isso que a Torá traz a ideia desse nome de Vaste, sobre essa questão da vestimenta. E ela, então, era muito desconfiada e fez isso com as suas servas judias, para que elas não roubassem as joias com as qual fazia suas roupas. O livro de Esté relata que Ahasverosh, Assuero, realizou a celebração do poder no terceiro ano. A razão é que, de acordo com seus cálculos, o ponto culminante dos 70 anos de exílio do povo de Israel terminou no segundo ano do seu reinado, além de que seus feiticeiros viram na profecia que o futuro rei da Pérsia seria um judeu, o que eventualmente foi cumprido por Dário II, filho de Ahasverosh e Esté. Porém, nesse momento, Ahasverosh nem conseguia imaginar tal acontecimento, porque ele não sabia que a Esté era judia, ela não mostrava o seu judaísmo, como a maioria das pessoas que agora descobrem a Torá querem mostrar que são judeus. Então, ela não mostrava. E quando a gente vai lá no capítulo de Esdras, no 6, Esdras 6, a gente tem falando sobre isso. Esdras e Neemias falam sobre esse assunto. Aqui no capítulo 6, diz o seguinte: então, por ordem do rei Dário, eles vasculharam os arquivos onde os tesouros estavam guardados na Babilônia. Continua. Mas foi na cidade de Ecbatana, na província da Média, que foi encontrado um pergaminho no qual estava escrito o seguinte memorando: no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro emitiu uma ordem a respeito da casa de Deus em Jerusalém, que a casa seja reconstruída, um lugar para oferecer sacrifício com base, construído no altar, que tenha 60 covados de altura e 60 covados de largura, e aqui segue-se o texto explicando tudo o que aconteceu. A gente volta, então, aqui para o nosso texto. Então, a gente vê que Dário II, ele é filho da Esté com Ahasverosh. Então, o Ahasverosh, como passou toda aquela situação lá em cima, dele ter essa incerteza sobre a chegada daquele ano, e ao chegar ao terceiro ano, e ao ver que nada tinha se cumprido, ele acreditou que essa profecia era totalmente falsa. Então, ele comemorou a sua subida ao trono com um banquete que durou 180 dias. Esses 180 dias foram só de festas. Ao final das festas, ele dedicou os últimos 7 dias somente à comunidade de judeus, com o objetivo de desencorajá-los a continuar esperando pelo Mashiach, e para que parassem de sonhar em reconstruir o templo em Jerusalém. Portanto, ele vestiu as roupas do sumo sacerdote, e que o Nabucodonosor, nome complexo de se falar, tinha Telo, que na verdade é o Nabucodonosor. Então ele teve essas roupas como um espólio do Beit HaMikdash.
Além disso, ele tirou os utensílios do templo para que os judeus se sentissem em casa e esquecessem-se da redenção. Eles queriam que os judeus ficassem muito à vontade no meio daquilo tudo, por isso eles foram os últimos a serem chamados. E ele trouxe a roupa dos templos, vestiu a roupa do sumo sacerdote, usou os utensílios do templo, e assim ele fez para que o povo de Israel sentisse que muito confortável, e no fundo aquilo era uma grande afronta a Hashem. A festa culminou quando no sétimo dia, que era Shabat, Hashverosh ficou bêbado e ordenou a apresentação de Vashti para ela desfilar sem roupa na frente de todos. A não aceitar o convite, ele mandou matá-la. Dessa forma, a Vashti, que fazia as judias trabalharem sem roupa no Shabat, foi assassinada no Shabat, por não querer ser despida ou aparecer nua na frente das pessoas. O que acontece a seguir já é conhecido por todos nós. Ahasverosh, que é o rei Assuero, irá casar-se com Esther. Ramã convenceu Ahasverosh de matar todos os judeus. Mordecai e Esther organizaram jejuns, orações comunitárias, etc. O fim dessa história é que quando Ahasverosh retira o apoio que ele tinha dado a Ramã para exterminar os judeus, um dos motivos da mudança de opinião que ele descobriu que a sua nova esposa era judia, e a Esther era judia. E, obviamente, o futuro rei seria também um judeu. Mas não foi por essa rebelião da comunidade judia que eles tinham feito, né? Mas porque ele sabia que o seu próprio sangue, o seu filho amado, né, nasceria. E aí Ahasverosh ele acaba sendo muito gentil com o povo de Israel, permitindo que eles matassem todos os inimigos dos judeus, preparando assim a terra para seu filho, né, que nos ajudaria a retornar a Israel e reconstruir o templo, o segundo templo. Ahasverosh começou a refletir nesse momento sobre Deus e a Torá. Quando ele viu que no dia de Shabat, Vashti havia morrido por se recusar a desfilar nua, como explicado pelos nossos sábios, no versículo da Megilá de Esther, onde está lá no capítulo 2, no versículo 1, está escrito assim: algum tempo depois, quando a ira do rei Assuero diminuiu, ele pensou em Vashti, e no que ela havia feito e no que havia sido decretado contra ela. Esther 2:1. Isso ele viu que por causa da profanação do Shabat, ele havia decretado que ela morreria no Shabat. Isso acendeu uma faísca nele, uma reflexão. Ele começou a pensar nessa coincidência e ficou um pouco de tempo. Mas depois essa faísca não se desenvolveu. Mas isso ele vai ter que consertar na sua próxima reencarnação. Nos escritos do Rahamim, na Pesiquita Rabati 1462, diz que havia um Hassid que tinha uma vaca, e esse Hassid decidiu vendê-la a um goi. Quando chegou o Shabat, a vaca recusou-se a trabalhar arando a terra. E sobre gritos, juntamente com golpes do seu novo dono, que foram totalmente inúteis, ela não se moveu. Bravo, ele voltou para o Hassid, reclamando sobre a vaca, que o tinha esgotado e o deixado muito nervoso. O Hassid, então, calmamente dirigiu-se à vaca e sussurrou algo em seu ouvido. Ela levantou e começou a trabalhar. O goi ficou atônito e não entendeu o que passou. E passou-se na cabeça dele que aquilo seria uma bruxaria. Como que aquilo poderia acontecer? Até que o Hassid explicou a ele que simplesmente disse a ela: enquanto você estava sob o meu domínio, eu tinha a obrigação de te fazer descansar no Shabat. Mas agora que você pertence a ele, você deve trabalhar. O Tut Midrash vai terminar dizendo que o goi ficou tão chocado com o que viu, que disse: se uma vaca sabe diferenciar entre um dia da semana e o Shabat, muito mais eu devo admitir essa diferença. E ele acabou se convertendo à Torá e ao judaísmo. E ele se tornou um grande estudioso da Torá
e o nome dele era Rabino Yohanan Ben Tortá, que em aramaico significa o filho da vaca. Por conta do que aconteceu com aquele animal, ele recebeu esse nome. Esclarece o Haramah Mipano, no Gigul Neshamot 49, que a Vashti reencarnou naquela vaca, nua, e se recusou a profanar o Shabat devido ao conhecimento que ela possuía em sua alma por fazer as judias trabalharem nuas no Shabat. O Goi que comprou a vaca era a reencarnação de Ahasverosh, o rei Assuero, que desenvolveu a centelha acendida naquele Shabat do banquete, como descrito acima. E agora ele executou a sua fé em Deus quando viu o incidente nesse Shabat. E talvez esse Hassid tenha sido uma centelha de Mordecai, somente talvez. Com base no que foi exposto, existem outros detalhes. A única vez que o Rabino Yohanan Ben Tortá aparece nos escritos é quando ele vai contra o Rabi Akiva, em relação ao grande guerreiro Shimon Bar Kokhba. Pois o Rabi Akiva acreditava que ele era uma Shia, Shimon Bar Kokhba era uma Shia, e que havia chegado a hora da Geulah. O Rabi Ben Tortá disse ao Rabi Akiva que Shimon Bar Yochai, que Shimon Bar Kokhba era um falso Messias e que ainda haveria um longo caminho até que essa retificação chegasse, até o momento que Mashiach pudesse chegar e finalmente nós termos a Geulah. Isso está escrito lá no Errar Rabá 2.4. Sabemos que no final o Rabi Ben Tortá estava certo, e de acordo com isso poderemos dizer que Ahasverosh reparou com isso a sua falha, em nos desencorajar daquela Geulah lá do Shimon Bar Kokhba. Reparando assim, quando ele se vestiu como um Kohen Gadol e tirou os utensílios do Beit HaMikdash, desmoralizando a esperança da Geulah. Dessa vez, nos salvou de uma falsa esperança, que poderiam causar uma grande decepção. Isso teria nos feito desistir de esperar a Geulah. Essa é a reencarnação de Vashti e de Assuero. V'hareinu